Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você para um momento de entrega profunda, onde vamos nos unir em oração ao Espírito Santo, pedindo libertação de todos os pensamentos negativos que possam estar nos afastando da paz interior e da presença de Deus. Sabemos como é difícil lidar com a mente quando ela está sobrecarregada, confusa ou mergulhada em sentimentos que nos limitam. Mas também sabemos que o Espírito Santo é consolador, guia e luz. Ele pode transformar nossa forma de pensar, renovar nosso coração e nos fortalecer diante das lutas da vida. Nesta oração, vamos abrir espaço para que o Espírito Santo atue em nossa mente, removendo toda angústia, medo, dúvida e qualquer pensamento que não venha de Deus. A oração tem poder. E quando feita com fé e sinceridade, ela alcança os céus. Por isso, pare um instante, respire fundo e se prepare para esse momento de comunhão. Entregue sua mente, seus pensamentos e suas preocupações nas mãos do Senhor. Deixe que o Espírito Santo renove tudo em você, trazendo leveza, clareza e esperança para os seus dias. Antes de iniciarmos, escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. É sempre uma alegria saber até onde nossa oração está chegando. E se puder, diga também a quem você dedica essa oração. Um amigo, um familiar, você mesmo ou todos que estão precisando de libertação. Aproveite para deixar seus pedidos de novos temas de oração, pois cada sugestão é acolhida com carinho e pode ser resposta na vida de muitas pessoas. Ajude nosso canal a continuar espalhando fé, consolo e esperança. Seja membro e faça parte desta missão. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Com esse simples gesto, você colabora para que mais pessoas tenham acesso a orações como esta e fortalece essa corrente de luz e espiritualidade. Oremos. Ó Espírito Santo, fonte de luz e verdade, entra agora em nossa mente e dissipa toda a sombra que insiste em permanecer. Onde houver pensamentos que nos afastam da paz, substitui com tua presença serena e renovadora. Tu que sondas o mais profundo do nosso ser, conhece cada aflição escondida, cada dúvida que nos consome em silêncio. Vem, Espírito de Deus, tocar em nossa consciência e ordenar que todo pensamento contrário ao amor e à verdade seja lançado fora. Que nenhuma mentira permaneça em nós, nem mesmo aquelas que acreditamos por tanto tempo sobre quem somos. Ó Senhor da vida, quantas vezes nos pegamos presos em memórias dolorosas que alimentam medos e inseguranças. Mas hoje, diante de Ti, declaramos que não aceitaremos mais essas correntes mentais. Liberta-nos, Espírito da liberdade, de todo ciclo de pensamentos negativos que tem se repetido dia após dia. Que Tua força tire o peso que nos impede de ver a esperança. Sela nossa mente com Tua paz, ó Deus fiel, e não permita que voltemos ao lugar de escuridão de onde o Senhor está nos tirando. Ó Santo Espírito, Tu que és consolo dos que choram em silêncio, entra nas áreas da mente onde habitam as críticas, as vozes que condenam, os pensamentos que ferem. Quebra, Espírito Santo, essa estrutura de pensamentos destrutivos que construímos sem perceber. Que todo pensamento de autoacusação, de desvalorização, de desprezo, seja calado agora pelo som da Tua verdade. Que a nossa mente seja morada da luz e não do medo. Que nela habite o que é bom, puro, justo e que vem de Ti, Senhor da glória. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, ordena agora que cessem os pensamentos de fracasso que nos fazem duvidar de nosso valor. Nenhuma palavra contrária dita sobre nós terá mais poder do que a Tua palavra. Que toda raiz de negatividade que se alojou em nossa mente ao longo dos anos seja arrancada pela Tua mão poderosa. Não queremos mais alimentar o que nos destrói. Queremos pensar como filhos e filhas do Altíssimo. Dá-nos a mente de Cristo, ó Espírito de sabedoria, e muda nossa forma de enxergar a nós mesmos.
Ó Senhor compassivo, derrama agora a tua unção sobre nossas lembranças. Muitas vezes é nelas que os pensamentos negativos encontram morada e se fortalecem. Mas tu és poderoso para curar cada lembrança, transformar cada dor em aprendizado e cada ferida em testemunho. Que nenhuma lembrança dolorosa tenha mais o poder de nos aprisionar. Vem, Espírito restaurador, visitar nossos pensamentos e reescrever nossa história com o teu amor. Onde havia escuridão, haja luz. Onde havia caos, reine a tua ordem. Ó Espírito de poder, sopra com força sobre nossas inseguranças. Quantas vezes deixamos de viver plenamente por medo, por dúvida, por acreditar que não somos capazes? Hoje queremos renunciar a toda essa negatividade. Dá-nos coragem para enfrentar a vida com fé. Que nossos pensamentos se alinhem com os teus sonhos para nós. Que a voz da insegurança perca sua força diante da certeza da tua presença constante. Ensina-nos a confiar mais em ti do que nas mentiras que já nos disseram. Ó Deus de amor infinito, toma conta dos pensamentos que temos ao acordar e ao dormir. São nesses momentos que muitas vezes somos invadidos por preocupações, culpa ou desânimo. Purifica, Senhor, a nossa mente. Que os nossos primeiros e últimos pensamentos do dia sejam de gratidão, esperança e confiança em Ti. Não queremos mais alimentar pensamentos de derrota. Queremos começar e terminar nossos dias sob a luz da Tua verdade. Que Teu Espírito nos conduza, até mesmo quando fechamos os olhos para descansar. Ó Espírito Santo, Tu que vives em nós, ajuda-nos a reconhecer quando estamos sendo dominados por pensamentos negativos. Dá-nos discernimento para rejeitá-los imediatamente. Que possamos identificar suas origens e combatê-los com a Tua palavra. Ensina-nos a responder à negatividade com fé, à dúvida com oração, ao medo com confiança. Que nossos pensamentos não sejam moldados pelo mundo, mas transformados continuamente pela renovação da nossa mente em Ti. Ó Senhor das promessas, sabemos que o inimigo tenta plantar mentiras em nossa mente, mas declaramos que nenhuma delas prosperará. Toda seta mental lançada contra nós cairá por terra. Estamos revestidos com o capacete da salvação, protegidos pela Tua presença. Nenhum pensamento contrário ao Teu querer permanecerá. Renova, Senhor, cada área da nossa mente que foi tocada por engano. Que apenas a Tua voz tenha autoridade em nossos pensamentos. Ó Espírito que cura, visita os pensamentos que geram ansiedade. Tantas vezes nos preocupamos com o futuro, com o que não podemos controlar, e isso rouba nossa paz. Mas Tu, ó Deus que cuida, és suficiente para nos sustentar. Ensina-nos a lançar sobre Ti toda a preocupação, todo o medo do amanhã. Que nossos pensamentos sejam ancorados na Tua fidelidade e na certeza de que tudo coopera para o bem dos que Te amam. Ó Senhor que fortalece os fracos, levanta os que estão cansados de lutar contra pensamentos que os enfraquecem. Renova hoje o ânimo dos Teus filhos e filhas. Que a mente deles seja fortalecida com pensamentos de vida, esperança e força. Que o que antes os derrubava agora seja vencido pela Tua presença. Capacita-nos, Espírito Santo, a pensar com sabedoria, a discernir o que vem de Ti e o que deve ser rejeitado. Ó Espírito de luz, afasta as trevas do desespero que por vezes se instalam na mente. Que nenhuma escuridão emocional tenha mais domínio sobre nós. Somos templo do Teu Espírito, e onde Tu estás, não há lugar para as trevas. Ilumina nossos pensamentos, acende em nós a chama da fé que tudo transforma. Que o Teu brilho silencioso nos guie em cada pensamento, para que não sejamos confundidos nem tomados pela tristeza. Ó Deus que nos conhece como ninguém, Tu sabes quantas vezes tentamos mudar nossa forma de pensar, mas sozinhos não conseguimos. Por isso, clamamos a Ti, pedindo que o Teu Espírito venha nos ajudar nesse processo de renovação. Que cada tentativa frustrada se transforme agora em oportunidade de entrega.
Que nossa fraqueza seja o lugar onde tua força se manifesta. Dá-nos uma mente transformada pelo teu poder. Ó Espírito de verdade, revela a mentira que se disfarça de verdade em nossos pensamentos. Aquilo que aceitamos como natural, mas que nos afasta de ti, deve ser confrontado pela luz da tua palavra. Abre nossos olhos espirituais para que possamos discernir cada pensamento, analisá-lo e rejeitar o que não te agrada. Ensina-nos a pensar com clareza e pureza, como filhos da luz, guiados pela tua direção. Ó Senhor que liberta, toca em todo pensamento que gera culpa, vergonha ou acusação. Esses sentimentos não vêm de ti. Que possamos entender que em ti há perdão, graça e um novo começo. Que nossas mentes sejam lavadas pelo teu amor e que possamos pensar com liberdade. Liberdade para sonhar, para crescer, para acreditar de novo. Que o peso da culpa dê lugar à leveza do teu perdão. Ó Espírito que acalma, visita os pensamentos agitados, confusos, acelerados. Traz ordem onde há caos, traz tranquilidade onde há tormenta. Que possamos viver com a mente em paz, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Tu és o nosso refúgio e em ti encontramos descanso. Silencia os ruídos da nossa mente e faz com que ouçamos apenas tua voz suave nos guiando. Ó Deus paciente, mesmo quando nos desviamos e deixamos que pensamentos negativos cresçam, tu estás pronto para nos acolher. Tua misericórdia nos alcança e nos convida ao recomeço. Hoje aceitamos esse convite. Queremos pensar como quem confia, como quem espera, como quem crê que o melhor está por vir. Que nossa mente seja moldada pelo teu tempo, pela tua sabedoria e pela tua bondade sem fim. Ó Espírito de esperança, planta em nossa mente pensamentos que nos impulsionem para a vida e não para a desistência. Que não aceitemos mais ideias de abandono, de isolamento, de desistência. Somos teus, pertencemos ao Deus que dá sentido à existência. Que cada pensamento nosso seja cheio de propósito, cheio de direção, cheio de luz. Não nos deixes estacionar na dor, mas conduz-nos ao teu futuro de paz. Ó Senhor fiel, agradecemos porque mesmo antes de pedirmos, já estás operando em nossa mente. Tua ação é constante, mesmo quando não percebemos. Por isso descansamos em ti. Sabemos que és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Confiamos que estás renovando cada pensamento agora, substituindo as trevas pela tua luz gloriosa. Ó Espírito que habita em nós, ajuda-nos a manter essa renovação diária. Que não voltemos aos antigos padrões, mas permaneçamos firmes no novo que tu estás fazendo. Que sejamos vigilantes com nossos pensamentos e constantes na oração. Que a tua presença seja nosso escudo contra toda negatividade. Que a nossa mente seja um altar onde só tu habitas, hoje e sempre. Ó Espírito que transforma, queremos te entregar agora os pensamentos que cultivam a comparação e a inveja. Muitas vezes olhamos para a vida dos outros e nos sentimos pequenos, esquecendo que cada um tem um caminho único traçado por ti. Liberta-nos, ó Deus, dessa prisão de pensamentos que nos fazem esquecer quem somos em ti. Ensina-nos a valorizar o que já temos, a reconhecer tua graça em nossa história e a esperar com fé o tempo certo de cada coisa. Que nossos pensamentos sejam cheios de contentamento, não de competição. Ó Senhor que supre todas as necessidades, entra em nossa mente e quebra os pensamentos de escassez. Quando acreditamos que não há o suficiente para nós, alimentamos a desesperança. Mas tu és o Deus da abundância, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Que possamos confiar que o que precisamos está em tuas mãos e virá no tempo certo. Que o medo de faltar não nos domine, mas sim a certeza de que somos sustentados por ti todos os dias. Dá-nos uma mente que descansa no teu cuidado constante. Ó Espírito de fé, retira de nós os pensamentos que nos fazem duvidar do teu poder. Pensamos tantas vezes que certas coisas são impossíveis,
mas esquecemos que Tu és o Deus do impossível. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que possamos pensar como quem acredita, como quem espera e não se desespera. Que nossa mente esteja sempre aberta para Teus milagres e que os pensamentos de dúvida sejam substituídos por pensamentos de confiança e expectativa. Ó Deus de consolo, acolhe agora os pensamentos que surgem nas horas de solidão. Aqueles momentos em que nos sentimos esquecidos, sem direção, sem companhia. Que nesses instantes a Tua presença se torne ainda mais real. Ensina-nos a encontrar em Ti a companhia perfeita. Que nenhum pensamento solitário nos afaste da certeza de que nunca estamos sós. Que a Tua presença seja tão viva em nossa mente que todo sentimento de abandono desapareça. Ó Espírito da paz, toca nos pensamentos acelerados que nos mantêm inquietos. Vivemos dias corridos, com tantas exigências, tantas vozes, tantas distrações, que possamos aprender a silenciar por dentro e escutar Tua voz suave nos conduzindo. Que não sejamos levados por pensamentos apressados, mas guiados pela Tua calma. Ensina-nos a pensar devagar, a respirar com fé, a discernir com sabedoria. Que a paz governe nosso interior, mesmo em meio à correria do mundo. Ó Senhor de justiça, entra nos pensamentos que carregam mágoas antigas. Às vezes revivemos injustiças e alimentamos ressentimentos que apenas nos ferem mais. Liberta-nos desses pensamentos, ó Deus que cura. Ensina-nos a perdoar não apenas com palavras, mas com o coração e a mente. Que nossos pensamentos deixem de repetir as ofensas e passem a declarar libertação. Que possamos lembrar com paz e não com dor. Que o perdão flua da nossa mente como sinal da Tua presença. Ó Espírito Santo, guia-nos nos momentos de indecisão, quando nossa mente se enche de pensamentos confusos, de caminhos que não sabemos qual seguir. Toma nossa confusão e transforma em direção. Que a nossa mente receba Tua clareza e que todo pensamento de dúvida seja vencido pela segurança que vem do Teu conselho. Ensina-nos a esperar por Tua resposta e a confiar mesmo quando ela parece demorar. Tu nunca falhas, Senhor. Ó Deus que sustenta, toca agora os pensamentos que surgem nas crises. Aqueles momentos em que tudo parece ruir e não vemos saída. Que nossa mente não se entregue ao desespero, mas se firme em Ti, que és refúgio em tempos de angústia. Que possamos pensar como quem sabe que não está sozinho. Que mesmo diante da dor, tenhamos pensamentos que apontem para a esperança. Que a crise não defina nosso pensamento, mas sim a certeza da Tua fidelidade. Ó Espírito que ilumina, revela os pensamentos ocultos, aqueles que nem mesmo nós entendemos ou reconhecemos. Aqueles que surgem sem motivo aparente, mas nos afetam de forma profunda. Que toda raiz escondida seja exposta à Tua luz. Cura, Senhor, o que está escondido, o que ainda não nomeamos. Que nossa mente se torne cada vez mais livre, clara e verdadeira. Não queremos mais viver em confusão interna. Queremos a lucidez que vem da Tua presença. Ó Senhor da verdade, confronta agora os pensamentos de autossabotagem. Aqueles que nos dizem que não vamos conseguir, que não somos bons o suficiente, que nada vai dar certo. Esses pensamentos não vêm de Ti e por isso os rejeitamos. Declara sobre nós a Tua verdade, Espírito Santo. Que cada mentira mental seja desfeita pelo poder da Tua palavra. Que pensemos como vencedores, não como derrotados. Que a confiança substitua o medo e a coragem, o desânimo. Ó Espírito da esperança, sopra vida sobre os pensamentos que se tornaram secos. Às vezes, nossa mente parece um deserto, sem ideias, sem força, sem brilho. Mas Tu és aquele que renova todas as coisas. Enche nossos pensamentos de criatividade, de fé renovada, de sonhos ressuscitados. Que onde não havia mais perspectiva, nasça agora uma nova visão. Tu fazes tudo novo, inclusive nossa forma de pensar. Ó Deus presente, toca em nossas expectativas frustradas.
Pensamentos que criamos sobre como as coisas deveriam ser, mas não aconteceram. Esses pensamentos muitas vezes viram mágoas contra ti, contra os outros, contra nós mesmos. Liberta-nos dessas armadilhas, Senhor. Ensina-nos a aceitar o que não entendemos, a confiar no que ainda não vemos. Que nossa mente esteja aberta ao novo que o Senhor quer fazer e livre do peso do que não foi. Ó Espírito que ensina, ajuda-nos a pensar com maturidade. Que nossa mente não seja levada por impulsos, por reações imediatas, por emoções descontroladas. Dá-nos sabedoria para pensar antes de agir, para refletir antes de falar, para discernir antes de decidir. Que cada pensamento nosso passe pelo filtro da Tua sabedoria. Forma em nós uma mentalidade firme, centrada e equilibrada, moldada pela Tua verdade. Ó Senhor da graça, não queremos mais alimentar pensamentos de condenação, aqueles que nos fazem sentir indignos, impuros, insuficientes. Tu és o Deus que nos ama apesar de tudo. Que nossa mente compreenda e aceite essa graça. Que todo pensamento que nos diminui seja substituído por pensamentos que nos lembram quem somos em Ti. Somos amados, somos escolhidos, somos cuidados. Ó Espírito que convence, confronta os pensamentos de orgulho e superioridade que às vezes se escondem atrás de palavras bonitas. Queremos uma mente humilde, sensível à Tua correção. Que nossos pensamentos não se elevem acima dos outros, mas nos levem a servir, a acolher, a compreender. Que pensemos com compaixão, com empatia, com misericórdia. Molda nosso pensamento segundo o Teu caráter. Ó Deus que restaura, entra nas áreas da mente destruídas por palavras duras. Quantas vezes ouvimos coisas que ficaram gravadas em nós como verdades, mas eram apenas feridas. Apaga agora, Senhor, cada palavra que nos marcou negativamente. Reescreve nossa identidade segundo o Teu amor. Que nossos pensamentos se alinhem com a forma como Tu nos vês e não como o mundo nos tratou. Que sejamos restaurados em pensamento e verdade. Ó Espírito da revelação, traz à nossa mente os Teus propósitos. Que não pensemos apenas no imediato, mas que tenhamos uma mente voltada para o eterno. Que cada pensamento nosso esteja conectado ao Teu plano maior. Ensina-nos a pensar com visão espiritual, com consciência de missão. Que nossa mente não se perca no cotidiano, mas se mantenha firme no que realmente importa. Ó Senhor que transforma, toma as lembranças que ainda doem e muda o significado delas. Que ao lembrarmos de algo, possamos ver como o Senhor estava presente mesmo ali. Transforma pensamentos de dor em testemunhos de superação. Que possamos olhar para o passado com gratidão e não com mágoa. Que os pensamentos que antes feriam agora fortaleçam. Ó Espírito que vivifica, acorda nossa mente da letargia espiritual. Tantas vezes vivemos no automático, sem pensar no que fazemos, no que dizemos, no que sentimos. Renova a nossa consciência. Que sejamos atentos, despertos, sensíveis à Tua voz em cada detalhe do dia. Que nossa mente seja viva, ativa, alinhada à Tua vontade, pronta para ouvir e obedecer. Conduze-nos com sabedoria, Espírito Santo. Ó Espírito que dirige nossos passos, toma o controle dos pensamentos que nos fazem procrastinar, adiar o que precisamos fazer, nos afastar da ação por medo ou preguiça. Quantas vezes deixamos de cumprir o que é necessário porque nos perdemos em justificativas mentais? Liberta-nos, Senhor, desse ciclo de estagnação. Que nossa mente seja firme, disciplinada, alinhada com Teu tempo e propósito. Dá-nos motivação vinda do alto, força que nasce da fé e vontade firme para realizar tudo que nos confiaste. Ó Deus, que é ordem no meio do caos, visita agora os pensamentos desorganizados, confusos, que se amontoam e impedem que possamos focar. Às vezes, nossa mente parece um turbilhão de ideias sem direção, mas Tu és Deus de ordem, não de confusão. Organiza nossa mente, Espírito Santo. Que cada pensamento encontre seu lugar.
Que nossa capacidade de pensar seja restaurada, equilibrada e dirigida. Que possamos administrar bem o que pensamos, sem sermos consumidos pela bagunça mental. Ó Espírito de discernimento, ajuda-nos a identificar quando os pensamentos são ataques espirituais. Muitas vezes, pensamentos negativos vêm como setas invisíveis, tentando nos afastar de Ti. Mas com o escudo da fé, queremos resistir. Dá-nos percepção espiritual para reconhecer o que vem de Ti e o que não vem. Que todo pensamento que tenta nos paralisar, nos confundir ou nos dividir, seja repreendido agora. Protege nossa mente, Senhor, e fortalece nossa consciência. Ó Senhor da nossa história, toca nos pensamentos de arrependimento que se transformaram em prisão. O remorso, quando não tratado por Ti, pode se tornar um fardo pesado. Ensina-nos a distinguir entre arrependimento que leva à vida e culpa que paralisa. Que nossa mente entenda o perdão que já recebemos. Que saibamos olhar para o passado com humildade, mas com esperança. Que nenhum erro cometido nos defina mais. Que possamos pensar como quem foi perdoado e libertado. Ó Espírito de renovação, sopra sobre os pensamentos antigos que já não servem mais. Muitos de nós ainda pensamos como antes de Te conhecer, presos a padrões, crenças e ideias que não combinam com a nova vida que recebemos. Transforma nossas referências internas. Que sejamos renovados por inteiro, mente e coração. Que pensamentos antigos deem lugar à novidade do Teu agir. Ensina-nos a pensar como novas criaturas, com olhos voltados ao céu. Ó Deus de sabedoria, ilumina os pensamentos que envolvem nossas decisões. Muitas vezes, não sabemos qual caminho seguir e a indecisão nos angustia. Mas em Ti há clareza. Concede-nos uma mente que sabe ouvir, pesar e escolher com sabedoria. Que nossas escolhas sejam guiadas por Teus princípios e não por impulsos ou pressões externas. Que nossa mente esteja em sintonia com a Tua vontade e que os pensamentos que nos levam à confusão sejam calados. Ó Espírito de propósito, remove de nós os pensamentos que dizem que nossa vida não tem sentido. Nenhum pensamento de inutilidade tem poder diante do Teu chamado. Mostra-nos, Senhor, a razão pela qual estamos aqui. Que possamos pensar com propósito, viver com direção, caminhar com sentido. Que nenhuma voz contrária tenha lugar em nossa mente. Tu nos criaste com intenção e queremos pensar segundo esse plano divino. Ó Senhor que levanta os abatidos, visita os pensamentos que vêm quando tudo parece estar dando errado. Nesses momentos, nossa mente costuma ceder ao desânimo, ao medo, à desistência. Mas hoje clamamos por força interior. Que nossos pensamentos não sigam o curso das circunstâncias, mas da Tua promessa. Ensina-nos a pensar acima das situações, olhando com os olhos da fé. Que mesmo no caos, nossa mente declare: o Senhor está comigo. Ó Espírito da verdade, revela os pensamentos que nos sabotam silenciosamente. Aqueles que parecem pequenos, mas têm grande efeito sobre nossas atitudes e decisões. Muitas vezes aceitamos ideias que nos limitam sem perceber. Dá-nos clareza para identificá-los e coragem para confrontá-los. Que todo pensamento disfarçado de prudência, mas enraizado no medo, seja retirado. Queremos uma mente livre para crescer, avançar e obedecer a Ti sem reservas. Ó Deus que edifica, planta em nossa mente pensamentos que nos encorajam a construir. Que pensemos em soluções, em caminhos, em possibilidades. Que não nos fixemos no problema, mas sejamos inspirados a encontrar saídas. Que tenhamos pensamentos produtivos, criativos, proativos. Retira de nós a mentalidade da derrota, da reclamação, da inércia. Enche-nos de pensamentos que constroem pontes, que abrem portas, que trazem vida. Ó Espírito de vida, toca nos pensamentos que nos cansam. Aqueles que repetem medos, preocupações e inseguranças como um ciclo sem fim. Que essa repetição seja quebrada agora pelo poder da Tua voz. E em vez de repetir a dor, passemos a declarar a Tua palavra.
Renova nossa mente com refrões de fé. Que o teu nome ocupe o centro dos nossos pensamentos. Que pensemos em ti com constância e assim sejamos renovados a cada instante. Ó Senhor, que fortalece os corações, visita agora os pensamentos de derrota que aparecem após falhas. Cada erro nosso não é o fim. Ensina-nos a pensar com maturidade, entendendo que o fracasso não nos define. Que possamos aprender com cada queda e pensar em recomeçar com coragem. Que nossos pensamentos se encham da certeza de que, contigo, sempre é possível tentar de novo, com mais sabedoria e fé. Ó Espírito Santo, guia os pensamentos que temos sobre os outros. Que não sejamos dominados por julgamentos, críticas ou comparações. Purifica nossa mente das impressões negativas que nos afastam das pessoas. Ensina-nos a ver com os olhos do amor, a pensar com empatia, a desejar o bem em silêncio. Que nossos pensamentos sobre o próximo reflitam o teu coração. Que sejamos justos, generosos e compassivos no pensar e no agir. Ó Deus, que transforma pensamentos em ações, dá-nos uma mente prática, disposta e determinada. Que não fiquemos apenas imaginando o que pode ser feito, mas que possamos pensar com propósito de realização. Que nossos pensamentos se convertam em atitudes que agradam a Ti. Que cada boa intenção se torne um passo real. Fortalece nossa mente para sair do campo das ideias e viver com determinação, alinhados à Tua vontade. Ó Espírito que nos ensina, treina nossa mente para reagir com mansidão. Quando ofendidos, criticados ou frustrados, nossa primeira reação costuma ser negativa. Mas queremos pensar antes de reagir. Ensina-nos a dominar nossos impulsos, a responder com sabedoria. Que cada pensamento em momentos de tensão seja guiado por Ti. Que o autocontrole comece na mente e que nossa paz interior seja maior que qualquer provocação externa. Ó Senhor que inspira, preenche nossa mente com pensamentos de gratidão. Ensina-nos a cultivar uma mentalidade agradecida, mesmo em dias difíceis. Que cada lembrança boa se torne um motivo de louvor. Que os pequenos detalhes nos tragam alegria. Afasta a murmuração e planta em nós uma mente que vê o bem em cada situação. Que a gratidão seja uma escolha diária, nascida da consciência da Tua presença constante. Ó Espírito que renova o ânimo, retira de nós os pensamentos de rotina sem sentido. Às vezes, pensamos que nossos dias são todos iguais, sem frutos, sem relevância. Mas cada dia é uma oportunidade de sermos usados por Ti. Dá-nos pensamentos que valorizem o cotidiano, que enxerguemos propósito nas pequenas coisas. Que nossa mente desperte para a beleza de servir, amar e viver em cada detalhe. Ó Deus que revela, mostra-nos os pensamentos que têm sido influenciados por conteúdos nocivos. Tudo que consumimos, ouvimos, assistimos, pode alimentar nossa mente de forma errada. Dá-nos discernimento para filtrar o que entra. Que nossa mente seja alimentada com o que edifica, purifica e eleva. Que tenhamos coragem de mudar hábitos, desconectar do que nos afasta de Ti e nos conectar mais com Tua palavra viva. Ó Espírito de comunhão, une nossos pensamentos aos Teus. Que nossa mente esteja conectada com o céu, sintonizada com Tua voz. Que mesmo em silêncio, nossos pensamentos Te glorifiquem. Que caminhemos pensando em Ti, que decidamos lembrando de Ti, que vivamos refletindo a Tua presença. Molda nosso interior até que pensar em Ti se torne natural, constante e indispensável. Ó Espírito de luz que tudo vê, toma agora os pensamentos escondidos nas profundezas da nossa alma, aqueles que temos vergonha de confessar até para nós mesmos. O que nos sondas com misericórdia, entra nos porões da nossa mente e ali acende Tua luz. Nada pode se esconder diante da Tua presença. Que esses pensamentos ocultos que nos envergonham ou aprisionam sejam revelados para que sejam curados. Não queremos mais viver com medo do que habita em nosso interior. Queremos ser livres por inteiro sob Tua graça.
Ó Deus, que vê além das aparências, transforma os pensamentos que alimentam uma imagem falsa de quem somos. Quantas vezes usamos máscaras, fingimos ser fortes quando estamos quebrados, felizes quando estamos desanimados. Mas Tu nos amas de verdade, não pela imagem que mostramos. Ensina-nos a pensar com autenticidade, a reconhecer nossa verdade e a entregar tudo a Ti. Que nossos pensamentos estejam alinhados com a sinceridade do coração e que possamos viver em liberdade diante do Senhor. Ó Espírito que purifica, limpa agora nossa mente das palavras malditas que ouvimos e que ficaram gravadas como feridas. Palavras ditas em momentos de raiva, rejeição, desprezo. Elas se tornaram pensamentos repetidos em nós, nos convencendo de coisas que não vêm de Ti. Mas hoje, declaramos que só a Tua voz tem autoridade sobre nossas vidas. Que essas palavras percam sua força, que esses pensamentos percam sua raiz. Que a Tua verdade cresça em nossa mente como árvore frutífera de vida. Ó Senhor da ternura, consola os pensamentos que choram em silêncio. Aqueles pensamentos que nos visitam nas noites longas, quando ninguém vê, quando tudo está quieto. Nesses momentos, queremos ouvir a Tua voz suave, nos dizendo que não estamos sós. Que nossos pensamentos sejam tocados por Teu consolo. Que encontremos descanso no saber que o Senhor está conosco até nas lágrimas mais escondidas, nos sentimentos mais confusos, nos medos mais profundos. Ó Espírito da promessa, quebra os pensamentos que dizem que não há mais saída. Quando tudo parece impossível, nossa mente se enche de desânimo. Mas Tu és o Deus que abre caminhos onde não há. Que cada pensamento de derrota se dobre diante da Tua soberania. Que cada ideia de fim dê lugar a novos começos. Ensina-nos a pensar com base nas Tuas promessas e não nas circunstâncias. Que cada impossibilidade seja uma oportunidade de Te ver agir. Ó Deus fiel, sustenta os pensamentos daqueles que estão cansados de lutar. A batalha na mente é diária, intensa, silenciosa. Às vezes parece que nunca vamos vencer, mas Tu és força na fraqueza, ânimo no cansaço. Sustenta, Senhor, cada um que está quase desistindo. Que esses pensamentos de esgotamento sejam substituídos por pensamentos de resistência, de esperança e de certeza. Tu és a força dos que já não têm forças. Ó Espírito que guarda, coloca um escudo ao redor da nossa mente. Que todo pensamento externo que tenta nos influenciar seja filtrado por Ti. Protege-nos das opiniões destrutivas, das comparações constantes, dos padrões que o mundo tenta impor. Que nossa mente seja um lugar seguro, um lugar de paz, onde só o que vem de Ti tem espaço. Guarda nosso interior, Espírito Santo, de tudo que tenta nos tirar da verdade. Ó Senhor do tempo perfeito, transforma os pensamentos ansiosos que correm à frente do Teu relógio. Muitas vezes queremos tudo agora, e isso nos rouba a paz. Ensina-nos a esperar, a confiar, a viver o hoje com tranquilidade. Que nossa mente seja serena como um campo regado pela Tua promessa. Que não corramos atrás do que ainda não chegou, mas vivamos com fé e gratidão pelo que já temos. Acalma nossa mente, Senhor. Ó Espírito que edifica, levanta em nossa mente pensamentos que nos aproximem de Ti. Que nossas ideias não fiquem presas ao mundano, ao superficial, ao passageiro. Queremos pensar nas coisas do alto, no que é eterno, no que permanece. Enche nossa mente com visões do Teu reino, com projetos de paz, com desejos santos. Que nossos pensamentos se tornem oração viva, busca constante, comunhão profunda. Ó Deus que responde, ouve até os pensamentos que não conseguimos colocar em palavras. Aqueles desejos que não sabemos explicar, aqueles medos que nem conseguimos nomear. Tu entendes tudo. Que a nossa mente encontre alívio no saber que o Senhor está atento a cada detalhe. Que cada pensamento sem voz se transforme em clamor silencioso e que cada clamor encontre resposta na Tua presença.
Ensina-nos a descansar mesmo quando não conseguimos explicar o que sentimos. Ó Espírito da mansidão, visita os pensamentos que reagem com raiva. Aqueles impulsos internos que surgem em momentos de frustração, de injustiça, de cansaço. Ensina-nos a dominar esses pensamentos, a não deixar que eles nos conduzam a atitudes impensadas. Dá-nos serenidade para reagir com calma, sabedoria para pensar antes de agir, amor para vencer a fúria. Que sejamos conhecidos não pela rapidez das nossas reações, mas pela paz que carregamos. Ó Senhor que transforma cenários, toca nos pensamentos pessimistas, aqueles que só veem o pior. Que a nossa mente não seja um campo de previsões sombrias, mas de expectativas confiantes. Que mesmo quando tudo parece difícil, nossa primeira reação seja pensar: o Senhor está no controle. Ensina-nos a ver a vida com teus olhos. Que o otimismo nascido da fé substitua a amargura que se alimenta do medo. Dá-nos pensamentos de esperança firme. Ó Espírito que alinha corações, visita os pensamentos que se afastaram de ti. Quantas vezes deixamos de te buscar, deixamos de te lembrar e isso reflete no que pensamos. Que nossa mente seja reconectada ao teu coração. Que o primeiro pensamento do dia seja teu e o último também. Que cada pensamento nosso seja uma porta aberta para o Senhor entrar. Reconecta-nos, Espírito Santo. Queremos viver em plena sintonia contigo. Ó Deus que nos forma, molda nossos pensamentos de identidade. Muitos ainda pensam como quem não tem valor, como quem não pertence. Mas somos filhos e filhas do Rei. Que essa verdade se estabeleça em nossa mente de forma definitiva. Que todo pensamento de rejeição, abandono ou inferioridade perca espaço. Ensina-nos a pensar como herdeiros da tua promessa, como povo escolhido, como vasos de honra. Ó Espírito que consola os humildes, toca nos pensamentos que surgem após sermos feridos por alguém. Às vezes, esses pensamentos se tornam ódio, desejo de vingança, amargura. Mas o Senhor nos chama à cura, que possamos pensar com perdão, com libertação, com leveza. Que não sejamos prisioneiros das atitudes alheias. Que nossos pensamentos não fiquem presos ao passado, mas apontem para um futuro de paz. Ó Senhor que conduz com graça, direciona nossos pensamentos nas horas de decisão. Que não sejamos guiados por medo, por pressa ou por pressão. Que cada escolha nasça de uma mente rendida a Ti. Dá-nos clareza para pensar com responsabilidade, com visão ampla, com prudência. Que cada pensamento antes de uma decisão passe pelo crivo da Tua paz. Ensina-nos a discernir Teu caminho, mesmo nas encruzilhadas. Ó Espírito de vida abundante, sopra agora sobre os pensamentos que desistiram de sonhar. Sonhos enterrados, abandonados, esquecidos. Que tudo aquilo que nasceu no Teu coração e foi plantado em nós volte a florescer. Que possamos pensar com liberdade, imaginar com fé, desejar com coragem. Toca em nossas ideias, em nossos projetos, em nossa criatividade. Que o Teu sopro reviva os sonhos que o medo adormeceu. Ó Deus que acolhe o aflito, consola os pensamentos dos que vivem em alerta constante, esperando sempre o pior. Que essa mentalidade de autoproteção, fruto de tantas feridas, seja restaurada. Que possam confiar novamente, abrir-se à vida, acreditar no bem. Que pensamentos de confiança substituam pensamentos de defesa. Que o Senhor seja nosso escudo e nossa segurança, não a ansiedade. Ó Espírito que fala no silêncio, visita os pensamentos que temos quando ninguém está por perto. Aqueles momentos em que a solidão nos confronta e nossa mente começa a vagar. Que nesses instantes sejamos lembrados da Tua presença. Que o silêncio se torne espaço de comunhão. Que nossos pensamentos, mesmo solitários, sejam preenchidos por Ti. Que em todo momento sintamos que estamos contigo. Ó Senhor de toda a criação, forma em nós uma mente que Te adore. Que pensar em Ti não seja algo raro, mas constante. Que nossas ideias glorifiquem Teu nome. Que nossos pensamentos se tornem cânticos em silêncio, louvor sem som.
Que a adoração nasça na mente e se estenda à vida. Que a nossa mente seja um altar onde habitas, onde te lembramos, te buscamos e te desejamos sem cessar. Ó Espírito que levanta os abatidos, toca agora os pensamentos que gritam dentro de nós quando ninguém ouve. São pensamentos de desânimo, de cansaço, de sentimento de inutilidade. Mas tu, que conheces o que vai no fundo da alma, vem com teu sopro suave e muda esse cenário interior. Levanta-nos com teu amor, renova nossa visão com teu cuidado. Que cada pensamento que diz que não conseguimos seja vencido pela tua presença, que diz, eu estou contigo. Que a tua força silenciosa tome conta da nossa mente agora. Ó Deus, que não desiste de nós, transforma os pensamentos que nos fazem querer parar. Às vezes, o peso dos dias nos leva a pensar que não vale mais a pena continuar. Mas tu nos dá razão, direção e motivação nova. Sopra a esperança sobre esses pensamentos de desistência. Que possamos lembrar que há um propósito em tudo e que mesmo os dias difíceis são parte de um caminho de crescimento. Que esses pensamentos se tornem sementes de superação e fé. Ó Espírito de verdade, desmascara os pensamentos que fingem ser proteção, mas são prisão. Muitos de nós levantamos barreiras mentais, promessas interiores como nunca mais confiarei, nunca mais tentarei, nunca mais amarei. Mas essas frases nos prendem, nos afastam da plenitude. Liberta-nos, Espírito Santo, dessas palavras enraizadas que construíram muros em nosso interior. Ensina-nos a abrir espaço novamente, a viver com o coração leve, sem medo. Ó Senhor, que é fonte de paz, acalma os pensamentos que surgem em meio ao medo. Quando o medo nos visita, ele se aloja na mente e gera imagens, cenários e falas que nem aconteceram. Mas tu és refúgio, rocha firme, segurança que não falha. Que o medo não tenha mais domínio. Substitui cada pensamento de ameaça por pensamentos de refúgio. Que nossa mente repouse sob tua sombra e que o medo seja silenciado pela tua autoridade. Ó Espírito que fala no íntimo, silencia os pensamentos que nos acusam. Aqueles que, mesmo após o perdão, continuam dizendo que não somos dignos, que não fomos limpos, que ainda estamos presos ao erro. Esses pensamentos mentem, porque em ti há redenção completa. Que cada acusação mental caia diante da tua justiça. Que saibamos pensar como filhos perdoados e não como servos culpados. Que a consciência limpa seja nossa herança. Ó Deus, que nos conhece pelo nome, entra nos pensamentos que duvidam do nosso valor. Em um mundo que mede tudo por aparência e desempenho, é fácil acreditar que somos pouco. Mas tu nos criaste à tua imagem. Que essa verdade seja gravada em nossos pensamentos. Que possamos andar com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por sabermos quem somos em ti. Que cada pensamento contrário seja vencido pela certeza de que fomos feitos com propósito. Ó Espírito que sustenta a mente cansada, fortalece os pensamentos dos que estão no limite. Quando a exaustão toma conta, a mente começa a fraquejar, a ceder, a aceitar mentiras. Mas tu és Deus que renova, que traz vigor, que sustenta. Toca agora cada pensamento que está prestes a ceder. Dá resistência mental, lucidez espiritual, descanso emocional. Que possamos respirar fundo e sentir o alívio de saber que o Senhor está conduzindo tudo. Ó Senhor da verdade eterna, confronta os pensamentos que nos fazem querer agradar a todos. Vivemos tentando corresponder a padrões, a expectativas, e isso nos esgota. Ensina-nos a pensar com liberdade. Que nossos pensamentos não sejam moldados pelo que os outros esperam, mas pelo que tu desejas. Que possamos viver com mente livre, centrada na tua vontade. Que a aprovação do céu tenha mais valor que os aplausos da terra. Ó Espírito que consola com ternura, visita os pensamentos de quem perdeu alguém. A saudade fala dentro da mente como um eco que não cessa. Mas tu és consolo fiel. Traz à memória a gratidão, o amor vivido,
e a certeza de que a vida continua em ti, que a dor não se transforme em amargura, que cada pensamento de perda seja atravessado pela esperança do reencontro e que a tua paz governe o que sentimos e pensamos. Ó Deus que chama pelo nome, fala com os pensamentos de quem não se sente visto. Quantas vezes pensamos que ninguém nota nossa luta, nosso esforço, nossa dor, mas tu vês tudo. Ensina-nos a pensar com essa certeza: o Senhor me vê, o Senhor me conhece. Que cada pensamento de invisibilidade seja trocado por pensamentos de valor. Que possamos viver certos de que somos lembrados pelo Senhor. Ó Espírito de mansidão e poder, molda os pensamentos impacientes. Aqueles que querem tudo agora, que se irritam com o tempo, que não sabem esperar. Ensina-nos a pensar com calma, a descansar no tempo certo de cada coisa. Que nossos pensamentos não corram à frente do Senhor. Dá-nos paz no esperar, maturidade no silêncio, firmeza na espera. Que a impaciência dê lugar à confiança mansa. Ó Senhor da pureza, purifica os pensamentos impuros. Pensamentos que desrespeitam, que ferem, que ofendem a santidade. Não queremos manter em segredo o que contamina. Lava nossa mente, limpa cada canto, retira o lixo, arranca as raízes. Que os nossos pensamentos reflitam a beleza do teu caráter. Que pensar com pureza seja natural, leve, verdadeiro. Ensina-nos a desejar o que é santo. Ó Espírito de coragem, fortalece os pensamentos diante dos desafios. Quando algo grande se apresenta, nossa mente costuma recuar, imaginar fracassos, prever erros. Mas tu és o Deus que capacita os pequenos a realizar grandes obras. Dá-nos pensamentos de ousadia, de confiança, de prontidão. Que cada desafio seja visto como oportunidade. Que nossos pensamentos sejam maiores que o medo, porque são sustentados por ti. Ó Deus, que sustenta os pequenos começos, encoraja os pensamentos que se sentem pequenos demais. Muitas vezes olhamos para nossos recursos, nossa força, nossa influência e pensamos que é pouco. Mas tu multiplicas, fortaleces, usas o que temos. Que não desprezemos os começos, as sementes. Que pensemos com fé no que ainda não vemos. Que cada passo, por menor que seja, tenha valor diante de ti. Ó Espírito de vigilância, alerta nossos pensamentos quando estamos prestes a cair. Que a nossa mente seja sensível aos sinais. Que antes do erro, antes do desvio, antes do afastamento, algo desperte em nós. Dá-nos discernimento, atenção, sobriedade. Que não sejamos dominados por impulsos, mas guiados por vigilância. Que pensemos antes de tudo e pensemos contigo ao lado. Ó Senhor que não falha, consola os pensamentos de quem tem medo de tentar outra vez. Depois de uma decepção, tudo parece arriscado. Mas tu és especialista em recomeços. Sopra coragem sobre nossa mente. Que cada pensamento de medo seja vencido por pensamentos de fé. Que possamos levantar, olhar para frente, tentar de novo, confiando que o Senhor vai conosco. Ó Espírito que desperta dons, visita os pensamentos de quem acredita que não tem talento, que nunca vai fazer algo relevante, que não nasceu para realizar. Mas cada um tem um dom, uma missão, uma beleza única. Ensina-nos a reconhecer o que tu colocaste em nós. Que nossos pensamentos parem de se comparar e comecem a agradecer. Que possamos pensar como filhos talentosos, preparados, escolhidos. Ó Deus, que acalma a tempestade, entra nos pensamentos de quem vive em guerra interior. São pensamentos que se contradizem, que se batem, que cansam. Mas tu podes trazer ordem ao caos. Dá paz ao coração dividido, unidade à mente confusa. Que tudo se alinhe em ti. Que cada pensamento rebelde se curve à tua autoridade. Que possamos respirar fundo e sentir o céu dentro de nós. Ó Espírito de direção, orienta os pensamentos dos que estão prestes a decidir algo importante. Que não haja precipitação nem medo, mas que a mente seja conduzida com clareza, com firmeza, com paz. Que cada passo seja pensado contigo. Que toda indecisão seja vencida pela certeza de que tu estás conduzindo tudo.
que a mente se alinhe com o teu querer e que cada decisão seja fruto de oração. Ó Espírito que guarda os que confiam em ti, visita os pensamentos daqueles que têm sido perseguidos pelo sentimento de culpa. São vozes internas que repetem erros, que mantêm aberta uma ferida que já poderia ter cicatrizado. Mas tu, que és rico em misericórdia, não nos condenas, mas nos convidas ao arrependimento e à restauração. Toca nesses pensamentos com tua bondade e apaga a dor que insiste em voltar. Que em lugar da culpa floresça a certeza do perdão e que nossa mente esteja cheia de pensamentos que trazem vida e não condenação. Ó Deus que nos guia por caminhos de retidão, entra nos pensamentos que se tornaram caminhos tortuosos. Quantas vezes seguimos trilhas mentais que nos levaram à dúvida, à tristeza, ao afastamento da tua verdade. Mas hoje pedimos que tu sejas o nosso caminho dentro da mente também. Endireita os pensamentos, endireita as motivações e guia-nos em verdade. Que possamos pensar como quem conhece a direção e não como quem caminha perdido dentro de si. Ó Espírito que nos convence do certo, molda os pensamentos que ainda resistem à transformação. Aqueles hábitos antigos, modos de pensar que não combinam mais com a nova vida que recebemos. Traz à tona o que precisa ser mudado. Que o orgulho não nos impeça de crescer. Que a nossa mente esteja aberta ao novo que tu estás fazendo. Que não pensemos como antes, mas como filhos em constante renovação pela tua presença. Ó Senhor, que é fonte de sabedoria eterna, enche nossa mente com pensamentos que produzem frutos. Que cada ideia, cada plano, cada sonho seja como semente lançada em solo fértil. Afasta os pensamentos vazios, sem raiz, sem propósito. Dá-nos criatividade com propósito, imaginação com direção, sonhos que edifiquem. Que nossa mente seja uma terra boa, onde a tua palavra germina, cresce e frutifica. Ó Espírito de comunhão, une os pensamentos daqueles que vivem divididos dentro de si. Muitos de nós dizem uma coisa, mas pensam outra. Tomam decisões sem paz. Sorrimos por fora, mas lutamos por dentro. Vem Espírito da verdade e alinha tudo em nós. Que nossas intenções estejam de acordo com nossas palavras. Que o que pensamos seja íntegro, inteiro, completo diante de ti. Que nossa mente seja uma só, unida pela tua verdade. Ó Deus de paz duradoura, visita os pensamentos que andam inquietos com o futuro. Quantas vezes imaginamos o pior, tentamos prever tudo, mas só conseguimos gerar ansiedade. Mas o amanhã pertence a ti. Que cada pensamento sobre o futuro seja rendido ao teu cuidado. Que em vez de construir cenários de medo, construamos castelos de esperança. Dá-nos fé para descansar, mesmo sem saber o que virá. Porque sabemos quem vai conosco. Ó Espírito que quebra cadeias, liberta os pensamentos presos ao passado. Aquilo que não conseguimos esquecer, que ainda dói, que ainda pesa. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Liberta nossa mente da repetição de cenas antigas, de falas que machucam, de erros já confessados. Que o passado não nos defina mais. Que os pensamentos antigos deem lugar a novas perspectivas, novas expectativas, novas experiências contigo. Ó Senhor, que nos cura por inteiro, entra nos pensamentos ligados ao corpo. Muitos lutam com baixa autoestima, com rejeição da própria aparência, com pensamentos de inadequação. Mas fomos feitos pelas tuas mãos. Que cada pensamento de rejeição seja substituído por aceitação. Que o amor do Criador se revele em cada traço, em cada detalhe. Que possamos pensar com carinho sobre quem somos, pois fomos criados com propósito e beleza. Ó Espírito que gera comunhão, transforma os pensamentos de competição e comparação. Vivemos cercados por padrões, por metas que nos fazem olhar para o outro como medida de sucesso. Mas tu nos chamas à singularidade. Que a nossa mente aceite nossa história única, nossos processos, nosso tempo. Que não pensemos mais com inveja, mas com gratidão. Que celebremos o outro sem nos diminuirmos.
Que pensemos como família e não como rivais. Ó Deus de justiça perfeita, confronta os pensamentos que desejam vingança. Quando somos feridos, nossa mente constrói discursos, cenários, justificativas para revidar. Mas o Senhor nos convida ao perdão. Que cada pensamento de revanche seja vencido pelo poder da Tua graça. Que possamos pensar com misericórdia, mesmo com dor. Que o bem vença o mal também dentro de nós. Que nossa mente seja terra de reconciliação. Ó Espírito que levanta os caídos, sustenta os pensamentos dos que estão envergonhados. Vergonha pelo que fizeram, pelo que passaram, pelo que deixaram de fazer. Mas o Senhor cobre com honra os que se humilham. Tira o peso da vergonha e coloca em seu lugar pensamentos de dignidade. Que cada um possa pensar com esperança sobre si mesmo. Que o passado não seja lugar de prisão, mas de testemunho da Tua restauração. Ó Senhor, que é mestre e amigo, ensina-nos a pensar com equilíbrio, nem de mais, nem de menos, nem tudo ao mesmo tempo, nem vazio. Que nossa mente encontre um ritmo saudável, que os pensamentos venham e vão sob Tua direção. Que saibamos administrar o que pensamos, nutrir o que edifica e expulsar o que corrói. Que cada ideia nasça sob Tua luz e cresça com Teu cuidado. Ó Espírito de vida nova, toca nos pensamentos que alimentam vícios, todo pensamento que leva à repetição de padrões que nos escravizam. Que essas correntes mentais sejam quebradas, que haja libertação onde antes havia compulsão, e a mente seja forte para resistir e leve para seguir. Que pensamentos saudáveis ocupem o lugar do desejo que destrói. Que possamos pensar com liberdade, caminhar com firmeza, viver com autocontrole. Ó Deus que forma os humildes, visita os pensamentos que nos fazem achar que não precisamos de ajuda. Muitas vezes, nossa mente se enche de autossuficiência e recusamos apoio, conselho, oração. Mas o Senhor nos criou para dependência mútua, para comunhão. Que saibamos pensar com humildade, que aceitemos limites, que reconheçamos fraquezas, que peçamos ajuda quando necessário. Que a nossa mente seja ensinável, sensível, aberta. Ó Espírito que restaura a confiança, cura os pensamentos de quem foi traído. A mente revê cenas, analisa falas, tenta entender, mas isso só machuca mais. Que a lembrança da dor seja tratada por Ti. Que possamos perdoar de verdade, sem esquecer quem somos. Que o Senhor nos proteja da amargura e nos conduza a pensamentos leves, de esperança, de renovação. Que a confiança volte primeiro em Ti, depois nos outros. Ó Senhor que alimenta a alma, enche nossa mente com pensamentos que nos dão ânimo. Que possamos ter prazer em pensar, refletir, meditar em coisas boas. Que a nossa mente não se torne um lugar de peso, mas de paz. Que pensar não doa, não canse, não confunda. Que seja prazeroso refletir sobre a vida, sobre Teus feitos, sobre nossas conquistas. Dá-nos alegria no pensar. Que sejamos mentalmente saudáveis. Ó Espírito de sabedoria prática, ajuda-nos com pensamentos sobre o cotidiano. Que possamos ter clareza nas decisões simples, nos compromissos, nas escolhas do dia a dia. Que a mente esteja alinhada à Tua vontade, também nas coisas pequenas. Que saibamos organizar a vida, administrar o tempo, cuidar do corpo e da casa. Que o Teu Espírito nos ensine a pensar com responsabilidade e alegria em tudo. Ó Deus, que dá sentido ao existir, visita os pensamentos que se perguntam: por que estou aqui? Que cada mente aflita com essa pergunta encontre resposta em Ti. Que saibamos que não estamos aqui por acaso, que nossa vida tem propósito. Que mesmo quando não entendemos, possamos confiar. Que pensamentos de inutilidade deem lugar à descoberta da missão. Que a mente encontre paz em Te pertencer. Ó Espírito que ama sem medida, ensina-nos a pensar com amor. Amor por nós, pelos outros, pela vida. Que cada pensamento seja um gesto de carinho. Que sejamos pacientes em nossas ideias, compassivos em nossas opiniões, brandos em nossos julgamentos. Que o amor governe o que pensamos e não apenas o que fazemos. Que pensar com amor se torne nosso novo jeito de viver.
Ó Espírito Santo, que és presença viva em nós, toma agora os pensamentos de dúvida que tentam nos afastar da fé. São aqueles momentos em que nossa mente questiona se o Senhor está ouvindo, se as orações estão sendo respondidas, se há propósito no sofrimento. Mas Tu és fiel em todo o tempo. Que cada pensamento de incredulidade seja confrontado pela certeza da Tua palavra. Que a fé floresça mesmo quando os sentimentos falham e que nossa mente se firme não no que vemos, mas no que cremos. Ó Deus que fortalece os corações vacilantes, ajuda-nos quando os pensamentos parecem mais fortes do que a nossa vontade. Quando queremos crer, mas a mente insiste em nos puxar para trás. Quando tentamos orar, mas os pensamentos se dispersam. Quando desejamos paz, mas a mente não silencia. Vem, Senhor, com Tua autoridade, ordenar silêncio onde há confusão, ordenar descanso onde há agitação. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossa mente de todo ruído. Ó Espírito que consola, visita agora os pensamentos de quem está enfrentando luto, perda ou ausência. Pensamentos que revivem memórias com dor, que alimentam saudades sem esperança. Que o Senhor transforme essas lembranças em sinais da Tua presença. Que a mente encontre consolo na eternidade, na certeza do Teu cuidado, na promessa de que o amor não morre. Que cada pensamento sobre quem partiu seja um lembrete da Tua fidelidade que permanece. Ó Senhor da esperança, toca os pensamentos dos que foram frustrados por sonhos que não se realizaram. Muitos planejaram, acreditaram, investiram e ainda assim viram as portas se fecharem. E agora os pensamentos são de dúvida, de tristeza, de medo de tentar novamente. Mas Tu és o Deus que guarda o tempo certo de todas as coisas. Ensina-nos a esperar com maturidade. Que nossos pensamentos não desistam antes da hora e que a esperança renasça como flor em solo seco. Ó Espírito que clareia, ilumina os pensamentos de quem está preso à indecisão. Quantas escolhas, quantos caminhos e um medo constante de errar. Mas Tu não és Deus de confusão. Que a mente seja guiada por Tua luz. Que os pensamentos se alinhem com a Tua direção. Que cada decisão venha acompanhada de paz. Que o coração não se torne refém da dúvida. Ensina-nos a escutar a Tua voz dentro de nós. Ó Deus, que sara por completo, cura os pensamentos que nascem de palavras duras que recebemos. Aquilo que nos disseram na infância, em relacionamentos passados, em momentos de dor. Essas palavras criaram pensamentos negativos, crenças limitantes e continuam ecoando. Mas hoje, Senhor, pedimos que cales toda a voz que não vem de Ti. Que a Tua palavra seja mais forte que qualquer outra. Que a mente se renove com Teus decretos de amor. Ó Espírito que gera equilíbrio, visita os pensamentos de quem vive os extremos. Um dia acredita demais, no outro desiste de tudo. Um momento sorri, no outro se isola. A mente não encontra estabilidade, mas o Senhor é rocha firme, dá-nos constância. Que nossos pensamentos não sejam como ondas agitadas, mas como rio tranquilo. E a mente encontre uma linha contínua de fé, serenidade e esperança, guiada pelo Teu Espírito. Ó Senhor da graça que restaura, transforma os pensamentos de quem carrega culpa por algo que não dependeu dele. Muitos assumem responsabilidades alheias, acreditam que poderiam ter feito mais e se cobram em silêncio. Mas o Senhor vê tudo com justiça. Toca esses pensamentos, libera esse peso. Ensina-nos a discernir o que é nosso e o que não é. Que a mente aprenda a se perdoar, a aceitar, a seguir em frente sem o fardo da culpa que não nos pertence. Ó Espírito que inspira, enche nossa mente de pensamentos criativos. Que tenhamos ideias que tragam solução, que construam pontes, que animem corações. Que a criatividade não seja vista apenas como dom artístico, mas como forma de viver com leveza. Que os pensamentos sejam férteis, que haja entusiasmo ao pensar, que a mente produza beleza. Que a inspiração venha como vento suave, trazendo novidade e brilho à alma.
Ó Deus que acolhe os esquecidos, visita os pensamentos dos que se sentem ignorados, invisíveis, desvalorizados. Que a mente deles receba a lembrança de que o Senhor vê o que os homens não enxergam. Que saibam que são preciosos aos teus olhos. Que cada pensamento de solidão dê lugar à certeza do teu cuidado. Que a mente se encha de valor e que cada pessoa saiba: o céu se importa comigo. Ó Espírito de consolo silencioso, toca os pensamentos dos que estão sobrecarregados por responsabilidades. A mente vive cheia de listas, prazos, cobranças, exigências. Não conseguem parar, não conseguem descansar. Mas tu nos convidas ao repouso. Dá-nos uma mente equilibrada, que saiba dizer sim e também dizer não. Que os pensamentos não sejam reféns da produtividade, mas templos de paz. Ensina-nos a viver com sabedoria. Ó Senhor que abre caminhos, visita os pensamentos de quem está enfrentando mudanças. Mudança de cidade, de rotina, de trabalho, de estação. A mente se enche de insegurança, medo do novo, saudade do que ficou. Mas o Senhor é o mesmo em qualquer lugar. Que a mente aceite o novo com fé. Que cada pensamento seja preparado para transições. Que o novo seja visto como bênção, não como ameaça. Ó Espírito que firma os passos, fortalece os pensamentos dos que estão começando algo. Um novo projeto, uma nova fase, um recomeço. Que a mente seja firmada em coragem, que cada dúvida seja respondida com fé. Que os pensamentos não deem espaço para a insegurança. Que o início seja acompanhado da certeza de que o Senhor está na jornada. Que a mente declare: se o Senhor está comigo, posso seguir em frente. Ó Deus que sustenta os esquecidos, acalma os pensamentos daqueles que sentem que ninguém nota seus esforços. Que trabalham, servem, se dedicam, mas não são reconhecidos. Que a mente deles saiba que todo sacrifício visto por ti é valorizado. Que nenhum esforço é em vão quando feito com amor. Que pensamentos de frustração sejam substituídos por pensamentos de contentamento. Que servir com alegria se torne recompensa por si só. Ó Espírito que traz à lembrança tudo que edifica, limpa nossa mente das distrações. Quantas vozes, quantas imagens, quantas informações e nada realmente nos alimenta. Que possamos pensar com foco, com clareza, com discernimento. Que os pensamentos não sejam levados por toda novidade. Ensina-nos a filtrar o que entra. Que a mente seja limpa, organizada, saudável. Que haja espaço para ouvir tua voz com nitidez. Ó Senhor que ergue com mãos de ternura, consola os pensamentos dos que sentem que fracassaram. Seja em sonhos, em relacionamentos, em escolhas. Que a mente não fique presa ao que não deu certo. Que saibamos que há graça mesmo nos tropeços. Que cada pensamento de derrota se transforme em lição. Que haja força para recomeçar e fé para continuar. Que a mente não se renda, mas se levante com coragem. Ó Espírito que não abandona, acompanha os pensamentos dos que estão internamente lutando contra a depressão. Pensamentos escuros, sem cor, sem vida. Mas tu és luz que penetra qualquer breu. Entra nesses pensamentos com tua chama viva. Que a escuridão vá embora. Que cada canto da mente seja iluminado por uma esperança firme. Que o peso seja retirado e que a leveza da tua presença traga alívio ao coração cansado. Ó Deus que sara memórias, cura os pensamentos daqueles que revivem ofensas todos os dias. A mente volta às mesmas palavras, mesmas cenas, mesmos traumas. Mas tu podes interromper esse ciclo. Que o passado não se repita no presente. Que a mente aprenda a soltar, a liberar, a respirar novamente. Que haja cura onde houve dor. Que o tempo de sofrer ceda lugar ao tempo de restaurar. Que o Senhor escreva uma nova história na mente. Ó Espírito que limpa cada detalhe, purifica os pensamentos de quem lida com inveja e ciúmes. Que a mente se liberte dessa comparação que gera dor. Que possamos ver o outro como bênção e não como ameaça. Que a alegria alheia se torne também nossa. Que os pensamentos não se enrosquem no que não temos, mas se alegrem com o que já recebemos. Que haja liberdade interior, generosidade mental, amor genuíno.
Ó Senhor de todo domínio, ensina-nos a dominar os próprios pensamentos. Que não sejamos dominados pelas ideias, pelas emoções, pelos impulsos. Que a mente obedeça ao Espírito. Que aprendamos a vigiar o que pensamos. Que sejamos senhores dos pensamentos, não escravos deles. Que cada ideia passe pelo crivo da Tua verdade. Que haja autocontrole até mesmo no invisível. Que a Tua presença governe tudo em nós. Ó Espírito que renova todas as coisas, toca agora os pensamentos dos que estão desmotivados com a vida. São dias em que a mente parece desacelerar, em que os sonhos perdem a cor, em que tudo parece sem graça. Mas Tu és Deus de novidade contínua. Derrama um óleo fresco sobre esses pensamentos. Que a visão volte a brilhar, que o coração volte a arder, que a mente desperte para o novo que está nascendo. Que cada manhã seja recebida com expectativa e não com peso. Que o Teu sopro reacenda o entusiasmo. Ó Deus que transforma cansaço em força, fortalece os pensamentos dos que vivem pressionados por metas inalcançáveis. Vivemos em um tempo de exigência constante, em que a mente nunca descansa, mas Tu nos chamas ao equilíbrio. Ensina-nos a parar, a respirar, a contemplar. Que possamos redescobrir a leveza da vida. Que os pensamentos que nos pressionam se calem e que os pensamentos que nos impulsionam tomem lugar. Que a produtividade venha com paz e não com opressão. Ó Espírito da verdade, confronta os pensamentos de autodefesa constante. Aqueles que fazem com que estejamos sempre em alerta, como se fôssemos atacados a qualquer momento. Mas em Ti somos protegidos. Que a mente descanse. Que possamos abaixar as armas mentais, confiar em Ti, permitir que o Senhor lute por nós. Que a nossa mente seja livre da tensão contínua. Que pensemos com serenidade, com equilíbrio, com confiança no cuidado do Pai. Ó Senhor que nos fez únicos, silencia os pensamentos de comparação que geram inferioridade. Cada um tem um chamado, um tempo, uma história. Que nossos pensamentos parem de correr atrás de padrões irreais. Que aceitemos nossa caminhada com gratidão. Que a mente encontre valor na autenticidade. Que não queiramos ser como ninguém. Que pensemos como filhos satisfeitos com o que o Pai nos deu. Ó Espírito que conduz pela mão, direciona os pensamentos daqueles que estão diante de uma decisão difícil. Que a dúvida não os paralise, nem a ansiedade os conduza. Que os pensamentos estejam banhados em oração, cheios de sabedoria, livres de confusão. Que a paz seja o critério. Que a mente esteja aberta para ouvir e o coração pronto para obedecer. Que a decisão nasça em Ti e que seja confirmada por Ti. Ó Deus que sonda o coração, visita os pensamentos daqueles que se escondem por vergonha. Aqueles que acham que se o mundo soubesse o que pensam, seriam rejeitados. Mas Tu não rejeitas o coração quebrantado. Que esses pensamentos secretos sejam entregues ao Senhor. Que não haja medo em Te contar o que se passa aqui dentro. Que haja libertação através da sinceridade. Que a mente se sinta segura em Teus braços. Ó Espírito de pureza, limpa os pensamentos sujos que se tornaram hábitos. Aqueles pensamentos que surgem sem controle, que ferem, que afastam. Mas Tu és Deus que limpa até onde ninguém vê. Que esses pensamentos sejam substituídos por pensamentos de paz, de dignidade, de amor. Que a mente não seja um campo de batalha constante, mas um jardim restaurado pela Tua mão. Que pensar com pureza se torne natural. Ó Senhor da alegria verdadeira, visita os pensamentos dos que perderam o gosto pelas coisas. Tudo parece igual, sem emoção, sem sentido. Mas o Senhor nos criou para a plenitude. Traz de volta o riso, o brilho no olhar, o prazer em viver. Que os pensamentos sejam reacendidos por lembranças de amor, por promessas de futuro, por belezas escondidas no presente. Que a mente volte a ver o colorido da vida. Ó Espírito que restaura a confiança, cura os pensamentos dos que foram enganados. A decepção fez com que a mente se fechasse, criasse defesas, passasse a duvidar de tudo e de todos. Mas viver assim é viver trancado. Liberta esses pensamentos.
Ensina-nos a confiar de novo, a abrir espaço para o novo, a nos permitir recomeçar com leveza. Que a mente não seja morada da desconfiança, mas terra fértil para o recomeço. Ó Deus que valoriza cada passo, consola os pensamentos dos que se acham lentos demais, que se comparam com os outros e se sentem atrasados. Mas o Senhor tem um tempo perfeito para cada um. Que esses pensamentos sejam corrigidos com amor, que possamos valorizar o nosso ritmo. E o importante não seja a velocidade, mas a direção. Que cada passo seja firme, mesmo que pequeno. Que a mente descanse no processo. O Espírito que traz luz ao entendimento, ajuda-nos a lidar com os pensamentos que não conseguimos controlar. São ideias repetitivas, obsessivas, que geram culpa, medo ou confusão. Mas o Senhor pode trazer ordem ao caos. Que a mente encontre estrutura na tua presença. Que o ciclo seja interrompido. Que o pensamento se torne ferramenta de vida e não prisão. Que haja liberdade real dentro da cabeça de quem te busca. Ó Senhor, que ouve mesmo o que não é dito, acolhe os pensamentos dos que se sentem incompreendidos. Às vezes temos tanto por dentro e ninguém para ouvir. Mas o Senhor nos entende completamente. Que esses pensamentos encontrem teu colo. Que não haja solidão mental. Que mesmo sem palavras sejamos ouvidos. Que a mente se sinta abraçada por ti, envolvida pela tua empatia perfeita. Ó Espírito de mansidão, toca os pensamentos dos que têm reações explosivas. A raiva sobe e a mente se enche de palavras e imagens que machucam. Mas tu podes ensinar o domínio. Que esses pensamentos percam força. Que a paz tome o lugar da fúria. Que a mente aprenda a se calar antes de ferir. Que o tempo entre o impulso e a resposta seja habitado pela tua presença. Que o autocontrole comece no pensamento. Ó Deus que dá destino, fortalece os pensamentos dos que se sentem perdidos, que não sabem mais o que querem, nem para onde vão, que a mente parece sem direção. Mas o Senhor conhece cada caminho, ilumina, revela, conduz. Que cada pensamento confuso encontre propósito, e a mente seja guiada como uma bússola apontada para ti. Que mesmo sem saber tudo, saibamos que estamos no caminho certo porque estamos contigo. Ó Espírito que cura o invisível, trata os pensamentos que ninguém entende. Aqueles que, se ditos, seriam mal interpretados. Mas o Senhor entende o que é profundo. Que esses pensamentos sejam tratados com doçura. Que não haja medo em pensar. Que a mente seja um lugar onde somos acolhidos e libertos. Que até o que não sabemos explicar seja curado. Que a saúde mental venha como fruto da tua habitação em nós. Ó Senhor de toda a verdade, corrige os pensamentos baseados em mentiras antigas, coisas que ouvimos e acreditamos, que não somos bons o suficiente, que nunca vamos vencer, que não temos valor. Essas mentiras criaram raízes, mas a tua verdade arranca tudo. Planta agora pensamentos novos, de identidade, de valor, de filiação. Que pensemos como filhos amados, que a mente seja redimida pelo que o Senhor diz e não pelo que ouvimos do mundo. Ó Espírito de comunhão, visita os pensamentos dos que estão cansados de se explicar. Às vezes, tentamos nos fazer entender, mas somos mal compreendidos. Isso cansa, fere, isola, mas tu conheces nosso coração. Que possamos descansar no fato de que o Senhor sabe quem somos. Que os pensamentos de autojustificação sejam trocados por pensamentos de paz. Que não precisemos provar nada a ninguém. Que o nosso descanso seja estar em ti. Ó Deus que dá graça em meio ao caos. Acalma os pensamentos dos que vivem em ambientes conturbados. Barulho, tensão, discussões constantes. A mente absorve tudo isso. Mas o Senhor pode criar silêncio dentro de nós. Que a paz interior não dependa do exterior. Que a mente seja protegida como um jardim murado. Que possamos ouvir tua voz, mesmo em meio à confusão. Que a tua paz seja nosso esconderijo. Ó Espírito que dá sentido à existência, fortalece os pensamentos dos que questionam seu propósito. Que sentem que não fazem diferença, que ninguém notaria sua ausência. Mas o Senhor nos criou com intenção. Que esses pensamentos escuros sejam vencidos pela revelação do teu amor. Que a mente se encha da certeza de que há um plano maior.
que viver é um presente, que pensar é um dom, e que estamos aqui porque o Senhor deseja que estejamos. Ó Espírito que nos visita nas madrugadas, toma agora os pensamentos daqueles que lutam para dormir. Quando o corpo repousa, mas a mente continua inquieta, revivendo o dia, antecipando o amanhã, imaginando o que pode dar errado. Que tu sejas o descanso também da mente. Silencia, Senhor, toda agitação interior. Que o sono venha como alívio e cura. Que os pensamentos noturnos não sejam campo para angústia, mas jardim de paz. Que toda insônia se transforme em oração serena diante de ti. Ó Deus, que é refúgio em todo tempo, consola os pensamentos dos que vivem em constante vigilância emocional. Aqueles que passaram por tantos traumas que não conseguem relaxar. A mente está sempre antecipando dores, esperando perdas, duvidando de alegrias. Mas o Senhor é cura, até para as marcas que ninguém vê. Entra nesses pensamentos e desarma cada defesa. Ensina a confiar de novo, a baixar as muralhas. Que a segurança venha do teu cuidado e não do controle. Ó Espírito que inspira a esperança, sopra sobre os pensamentos dos que perderam a expectativa pelo futuro. Que deixaram de sonhar, de planejar, de se permitir desejar. Mas tu és Deus de recomeços. Que a mente se abra novamente. Que pensamentos novos nasçam como flores em terra antes árida. Que haja ânimo para começar, coragem para tentar e fé para esperar. Que cada pensamento de estagnação seja substituído por visões de um novo tempo. Ó Senhor que nos ensina a amar, cura os pensamentos dos que se auto-rejeitam. Aqueles que, por causa de falhas, traumas ou abandono, acreditam que não merecem amor, que não são suficientes, que não são dignos. Mas o Senhor nos amou primeiro, mesmo conhecendo tudo. Que essa verdade destrua cada pensamento de desvalor. Que a mente abrace a verdade de que somos amados, aceitos, desejados por ti. Que o amor próprio nasça da tua aceitação. Ó Espírito de entendimento, toca os pensamentos daqueles que não compreendem o próprio sentir. A mente quer respostas, mas o coração está embaralhado. Há confusão entre o que se pensa, o que se sente e o que se diz. Vem, Senhor, com tua clareza. Organiza por dentro. Que cada pensamento encontre um lugar e cada emoção um nome. Que a mente deixe de fugir e comece a entender. E a paz surja não por ausência de luta, mas por presença de luz. Ó Deus, que é fonte de toda criatividade, libera os pensamentos daqueles que estão bloqueados, que não conseguem mais escrever, falar, criar, decidir, que sentem que a mente travou, que secou por dentro. Mas o Senhor é fonte que nunca seca. Toca agora com um sopro leve, e ideias voltem a brotar, que a inspiração volte a correr. Que a mente volte a se mover, com fluidez, com graça, com propósito. Que o bloqueio dê lugar ao fluxo. Ó Espírito que consola com paciência, visita os pensamentos dos que vivem se cobrando. Aqueles que sempre acham que fizeram pouco, que poderiam ter feito mais, que nunca é o bastante. Essa cobrança constante se tornou um fardo, mas o Senhor não nos exige perfeição, e sim entrega. Que esses pensamentos se rendam à graça. Que a mente aprenda a descansar no progresso, a celebrar os pequenos passos. Que haja leveza no pensar. Ó Senhor que nos conhece por inteiro, cura os pensamentos de quem vive com medo de ser rejeitado. Pessoas que ajustam palavras, gestos e atitudes para agradar, para se encaixar, para evitar abandono. Mas o Senhor nos aceita como somos. Que a mente se liberte dessa necessidade de validação constante. Que pensamentos de identidade sejam firmados em ti. Que viver seja expressão de verdade e não de medo. Que a mente encontre segurança na tua aceitação. Ó Espírito da reconciliação, toca os pensamentos de quem vive brigando com sua própria história. Que sente vergonha do passado, raiva do que viveu, tristeza pelo que não teve. Mas a tua graça alcança até o que passou. Que a mente encontre paz em aceitar sua trajetória. Que as marcas se tornem memória de superação e não feridas abertas. Que os pensamentos parem de lutar contra o que foi e comecem a construir o que será.
Que a reconciliação interior aconteça. Ó Deus, que é fonte de verdade, visita os pensamentos que vivem no e se. E se eu tivesse feito diferente? E se não tivesse dito aquilo? E se eu tivesse escolhido outro caminho? Esse tipo de pensamento paralisa. Mas o Senhor nos chama a viver o agora. Que a mente se liberte do peso das suposições. Que haja aceitação e também esperança. Que o presente seja honrado com plenitude. Que os se deem lugar ao o que posso fazer agora. Ó Espírito de firmeza, fortalece os pensamentos dos que são dominados pela opinião alheia, que moldam suas decisões, sua imagem, seus passos baseados no que os outros vão pensar. Mas o Senhor nos convida a uma mente livre, corajosa, consciente de sua identidade. Que cada pensamento de medo do julgamento seja lançado fora. Que o pensamento certo seja o que o Senhor pensa de mim e que isso baste. Que a mente se firme nessa verdade. Ó Senhor da luz, dissipa os pensamentos sombrios que surgem sem aviso. Ideias ruins, imagens tristes, impulsos indesejados. Toca, Senhor, esse lugar da mente onde a sombra tenta morar. Abre as janelas, renova o ar, acende tua luz. Que esses pensamentos não encontrem morada. Que a mente seja limpa e protegida. Que onde havia trevas, agora haja claridade. Que a tua presença ilumine tudo. Ó Espírito de organização, ajuda os pensamentos dos que vivem no caos mental. Tudo se mistura. Preocupações, prazos, memórias, vozes internas. A mente se torna um quarto bagunçado onde nada se acha. Mas o Senhor é Deus de ordem. Arruma, Senhor. Mostra o que precisa sair, o que deve ficar, o que precisa ser priorizado. Que pensar não seja exaustivo, mas funcional. Que o caos se torne clareza. Ó Deus de ternura, consola os pensamentos de quem sente que ninguém se importa. Que vive ajudando, ouvindo, servindo, mas se sente esquecido. Mas o Senhor nunca esquece. Que esses pensamentos de abandono sejam vencidos pela certeza da tua atenção. Que cada um saiba. Tu vês até o que ninguém valoriza. Que a mente encontre consolo na tua lembrança constante. Que haja paz em ser notado por ti. Ó Espírito que anima os cansados, renova os pensamentos dos que estão fazendo tudo por obrigação. A mente já não encontra prazer, não sente propósito, só obedece à rotina. Mas viver não é só cumprir tarefas. Que esses pensamentos sejam renovados. Que a motivação seja restaurada. Que o porquê volte a brilhar. Que cada ato simples se torne uma oferta viva. Que pensar seja parte de adorar. Ó Senhor que salva do abismo, alcança os pensamentos de quem já pensou em desistir da vida, que já questionou se vale a pena continuar, que está cansado demais para seguir. Mas tu és vida em abundância. Que agora mesmo esses pensamentos recebam um toque do teu Espírito. Que a esperança entre sem pedir licença, que o escuro perca força. Que a mente volte a ver sentido. Que a luz vença, que o sopro da vida seja mais forte que qualquer dor. Ó Espírito de verdade, corrige os pensamentos baseados em engano espiritual. Aqueles que acreditam que não há mais jeito, que o Senhor já desistiu, que não há mais volta, mas a tua misericórdia se renova. Que esses pensamentos sejam confrontados pela cruz. Que cada mentira seja trocada por uma promessa. Que a mente creia outra vez. Que o teu amor reconquiste os espaços tomados pela dúvida. Que o caminho de volta seja trilhado em paz. Ó Deus, que é Pai presente, consola os pensamentos de quem sente falta de proteção. Que nunca teve um abraço seguro, um lar de acolhimento, um olhar que dissesse, você está seguro. Que essa carência não continue gerando pensamentos de medo, mas que a tua paternidade seja revelada à mente. Que cada pensamento inseguro seja respondido com teu amor firme. Que o Senhor seja abrigo na memória, presença na imaginação, colo no pensamento. Ó Espírito que vive em nós, sela cada pensamento com tua presença. Que ao final de tudo, nossa mente seja um templo vivo, onde a tua voz ecoa, onde a tua paz reina, onde o teu amor habita. Que os pensamentos sejam limpos, curados, alinhados, renovados. Que a mente esteja totalmente entregue a ti.
e que ao pensarmos possamos te adorar. Que cada pensamento seja uma oração viva, que sobe ao céu como perfume agradável. Ó Espírito Santo, neste momento nos colocamos em tua presença com o coração aberto, entregando tudo o que somos e tudo o que pensamos. Não queremos apenas palavras, mas uma entrega verdadeira da nossa mente ao teu agir. Sabemos que muitos dos nossos conflitos começam nos pensamentos, nas ideias que alimentamos, nas vozes que escutamos em silêncio. Por isso, nesta oração, pedimos libertação completa. Vem Espírito de Deus quebrar as cadeias invisíveis que nos prendem internamente. Que toda forma de negatividade mental seja dissipada pela luz da tua presença. Ó Senhor, nosso refúgio constante, purifica cada área da mente, onde o medo construiu fortalezas. Quantas vezes permitimos que a ansiedade criasse histórias dentro de nós, que jamais vieram de ti? Quantas vezes ficamos paralisados por pensamentos que nos afastam da verdade? Hoje, em teu nome, declaramos libertação. Que pensamentos de fracasso, de rejeição, de autossabotagem sejam dissolvidos. Que a tua verdade ocupe os espaços antes dominados pela dúvida. Que nossa mente se torne morada da esperança. Ó Deus de misericórdia, cobre agora os pensamentos dos que se sentem oprimidos, afogados em pressões invisíveis. Que cada sentimento de desespero, alimentado por pensamentos escuros, se renda à tua paz. Liberta-nos das prisões da mente. Que não sejamos mais dominados por vozes internas que mentem, que acusam, que destroem. Que a tua palavra seja a única voz com autoridade sobre nós. Que possamos pensar com a liberdade dos que foram resgatados por ti. Ó Espírito que intercede por nós, pedimos agora que venhas com fogo purificador sobre tudo que não condiz com a tua vontade. Pensamentos de ódio, de amargura, de incredulidade, de vingança, todos esses entregamos ao teu altar. Que nenhum deles permaneça. Que nossa mente seja transformada pela renovação do teu Espírito. Que não sejamos reféns do passado, nem do medo do futuro. Que pensemos com o coração cheio de fé, confiando que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor, ensina-nos a identificar os pensamentos que não vêm de ti. Que possamos discernir quando estamos sendo influenciados por ideias que nos afastam da verdade. Dá-nos olhos espirituais para ver, ouvidos para ouvir, sensibilidade para entender. Que nenhum pensamento contrário ao teu reino tenha mais espaço em nós. Que a nossa mente seja campo fértil para pensamentos de paz, de fé, de amor, de esperança, de humildade e de graça. Que pensemos como quem já foi liberto. Ó Espírito de vida, visita agora aqueles que se sentem mentalmente sobrecarregados. Que a confusão dê lugar à clareza, que o peso dê lugar ao alívio. Que toda nuvem escura que paira sobre os pensamentos seja dissipada pela tua luz. Que o fardo emocional seja trocado pelo descanso que há em ti. Que os pensamentos sejam organizados sob a tua direção. Que a mente respire, que a alma descanse, que o espírito se erga novamente. Ó Deus, que é socorro presente na angústia, derrama libertação sobre os pensamentos mais secretos, aqueles que ninguém conhece. Pensamentos que envergonham, que ferem, que pesam. O Senhor conhece todos eles, e mesmo assim não nos rejeita. Que a vergonha seja vencida pela graça, que a culpa seja coberta pela tua misericórdia. Que possamos te entregar o que guardamos há tanto tempo, e que ao te entregar sejamos curados de dentro para fora. Ó Espírito da verdade, ensina-nos a declarar com fé aquilo que cremos, mesmo quando os pensamentos nos dizem o contrário. Que a confissão da verdade se sobreponha ao que sentimos. Que a nossa mente seja treinada para declarar o que é eterno e não o que é passageiro. Que cada pensamento destrutivo seja confrontado por uma promessa. Que a tua palavra nos arme por dentro. Que sejamos vigilantes, atentos, espiritualmente despertos. Ó Senhor, quebranta os pensamentos orgulhosos que se exaltam contra o teu conhecimento.
Pensamentos que nos fazem pensar que sabemos tudo, que não precisamos mudar, que somos autossuficientes. Que esse orgulho caia por terra agora. Queremos uma mente humilde, ensinável, moldável. Que os pensamentos que nos mantêm presos à altivez sejam substituídos por pensamentos de dependência, de temor, de obediência. Ó Espírito Santo, acalma agora os pensamentos daqueles que vivem em guerra interior. Que haja reconciliação dentro do próprio coração. Que os conflitos mentais cessem. Que os extremos sejam equilibrados. Que a mente encontre harmonia. Que o grito seja trocado pelo sussurro da tua voz. Que cada parte do nosso interior se dobre diante do teu senhorio. Que a paz comece nos pensamentos e transborde para toda a vida. Ó Deus de libertação, liberta-nos da autoimagem distorcida, construída por pensamentos mentirosos. Palavras ditas por outros, experiências de dor, rejeições, tudo isso moldou nossa forma de pensar sobre nós mesmos. Mas queremos pensar como o Senhor pensa, que possamos nos enxergar como filhos amados, como criação única, como herança preciosa. Que a mente abrace a identidade verdadeira, que cada mentira seja expulsa pela luz da revelação. Ó Espírito da Aliança, sela os pensamentos daqueles que desejam viver em santidade, que a mente seja o primeiro lugar de obediência. Que pensamentos impuros, desonestos, maliciosos ou rebeldes não encontrem espaço. Que haja uma limpeza constante, um zelo espiritual. Que possamos pensar com reverência, com temor, com responsabilidade. Que a santidade seja também um exercício mental, diário, intencional. Ó Senhor, liberta os que se tornaram escravos de padrões mentais repetitivos. Pensamentos que giram em ciclos sem fim, que aprisionam, que drenam as forças. Que a compulsão mental cesse agora. Que haja silêncio onde há ruído. Que a mente seja livre para escolher o que pensar. Que não sejamos mais arrastados por pensamentos indesejados, mas guiados por pensamentos cheios de vida. Que haja paz onde antes havia obsessão. Ó Espírito de sabedoria, transforma nossa mente em terra boa. Que tudo o que plantamos em pensamentos produza frutos de justiça. Que o que pensamos se reflita no que falamos, no que decidimos, no que vivemos. Que nossos pensamentos sejam coerentes com nossa fé. Que pensemos com responsabilidade, sabendo que cada pensamento alimenta um destino. Que sejamos jardineiros atentos da nossa mente. Ó Deus eterno, guarda os pensamentos de quem ora por libertação. Que essa oração não seja apenas palavras, mas semente de transformação real. Que a mente receba agora o toque do céu. Que o Senhor limpe, restaure, organize, ilumine, alinhe. Que toda a cadeia mental seja despedaçada. Que o que era prisão se torne testemunho. Que o que era ruína se torne altar. Que a mente agora seja templo. Ó Espírito da paz, sela esta oração em cada coração que te busca. Que ela ecoe nos pensamentos ao longo do dia. Que cada palavra aqui dita permaneça. Que a mente não volte às velhas armadilhas. Que cada pensamento seja vigiado com temor e mantido com oração. Que este seja o início de uma nova forma de viver. Pensar com Cristo, viver com Cristo, permanecer em Cristo. Ó Senhor, recebe esta oração como clamor sincero de filhos que desejam pensar como o céu pensa. Que a nossa mente seja levada cativa à obediência de Cristo. Que cada pensamento seja teu. Que cada silêncio seja teu. Que o invisível em nós seja tocado por ti. E que a transformação comece onde ninguém vê. Porque o Senhor vê tudo. E o Senhor transforma tudo. Que esta oração permaneça viva em nossos corações, ecoando suavemente nos momentos de inquietação e trazendo paz onde houver conflito interior. Que possamos continuar buscando ao Espírito Santo diariamente, pedindo que Ele nos ajude a discernir, renovar e proteger nossos pensamentos. Que toda forma de negatividade mental seja substituída por fé, esperança e amor. Lembre-se,
A libertação começa no secreto e o Senhor honra cada passo dado em direção à luz. Permaneça firme, mesmo quando os pensamentos tentarem te levar para longe. Ele está contigo, ouvindo cada clamor silencioso e trabalhando em áreas da mente que você nem consegue alcançar. Não pare de orar, não pare de crer. A transformação é um processo e a cada dia ele te faz novo. Você não está sozinho. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos, limpando suas memórias e curando tudo aquilo que ainda machuca em silêncio. Que ele preencha sua mente com verdades eternas, quebrando cada corrente invisível que te impedia de avançar. Caminhe com confiança, sabendo que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Fortaleça sua intimidade com Deus e alimente seus pensamentos com tudo o que é bom, justo e digno. Que a luz divina habite seus pensamentos, suas escolhas e suas palavras. E que você sinta a leveza de ter uma mente rendida ao Senhor. Que a paz de Cristo governe seus pensamentos hoje e sempre. E que cada oração feita aqui floresça em libertação e propósito. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.